Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse congresso e, particularmente, agradecer o convite da Sandra Patrícia, que dividiu comigo o desejo de fazer esse congresso e de escrever as orientações curriculares. Eu aceitei e estou muito feliz de estar aqui e de ver o resultado. Bom, a aprendizagem do português por alunos surdos tem preocupado muitos professores, devido principalmente aos resultados insatisfatórios geralmente observados. Entre os vários aspectos que eu poderia apresentar para justificar esses resultados insatisfatórios, nesse trabalho eu vou destacar a forma como o português tem sido ensinado. Por muito tempo, predominou a concepção de linguagem como instrumento de comunicação. Nessa concepção, segundo Geraldi, a língua era vista como código, ou seja, um conjunto de signos que se combinam segundo regras, capaz de transmitir ao receptor uma mensagem. Nessa concepção, o professor era considerado o detentor do conhecimento sobre a língua. E visando ao ensino, ele determinava as estruturas frasais que seriam ensinadas, seguindo uma ordem hierárquica de complexidade sintática, das mais simples para as mais complexas. Por meio de exercícios de repetição, substituição de palavras em estruturas frasais, esperava-se que os alunos memorizassem as estruturas ensinadas e as usassem. Esse método, muito criticado no ensino de língua estrangeira, mostrou-se pouco eficiente na aprendizagem do português por grande parte dos alunos surdos. Embora muitos chegassem a utilizar estruturas frasais gramaticalmente corretas, a maioria apresentava desorganização morfossintática acentuada, frases desestruturadas, nas quais faltavam os elementos de ligação, as flexões, artigos, etc. Era como se os alunos aprendessem a língua mecanicamente, de fora para dentro, sem conseguirem fazer uma reflexão sobre o seu funcionamento. Na década de 80, a adoção da concepção de linguagem como forma de interação respondeu por mudanças do português. Nessa concepção, mais do que ali como tal, que é visto como lugar de interação. Sim? O texto nessa concepção é visto como... Perdão, a professora poderia retornar um pouquinho? A conexão caiu, deu uma oscilada e travou a imagem da senhora, a gente não conseguiu entender. Aonde? Na década de 80? Isso, exatamente. Então, na década de 80, a adoção da concepção de linguagem como forma de interação respondeu por mudanças no ensino do português. Nessa concepção, mais do que possibilitar a transmissão de mensagens, a linguagem é concebida como lugar de interação humana. A língua é vista como atividade discursiva e, como tal, o foco é colocado no texto e não nos vocábulos isolados. São as situações de uso da escrita que possibilitam, segundo Geraldi, 1993, a apreensão de sua convencionalidade.
O texto, nessa concepção, é visto como lugar de interação, e os interlocutores como sujeitos ativos, que dialogicamente nele se constroem e são construídos. Geraldi considera a produção de textos como ponto de partida e de chegada de todo o processo de ensino-aprendizagem da língua. Sobretudo porque é no texto que a língua se revela em sua totalidade. Quer enquanto conjunto de formas, quer enquanto discurso, que remete a uma relação intersubjetiva. Em relação ao ensino do português, Geraldi destaca que ele deveria centrar-se em 3 práticas: na leitura de textos, não de textos e na linguística. O autor propõe que tais práticas não podem ser tomadas como atividades estanques, mas devem interligar-se na unidade textual, ora objeto de leitura, ora objeto de atividade produtiva do aluno. A reflexão linguística se dá concomitante à leitura, quando esta deixa de ser mecânica para se tornar construção de uma compreensão de sentidos veiculados pelo texto, e a produção de texto, quando esta perde seu caráter artificial de mera tarefa escolar. A análise linguística inclui, para Geraldi, tanto trabalho sobre questões tradicionais da gramática, como sobre questões amplas a propósito do texto. O autor não exclui a possibilidade de o professor organizar atividades sobre um tema escolhido. Então, para trabalhar um determinado tema, verbos, por exemplo, né? Mostrando os aspectos sistemáticos do português. Enfatiza, no entanto, que o objetivo do professor não é o aluno dominar a terminologia, mas compreender o fenômeno linguístico em questão, em estudo. Nessa concepção, o professor deixa de ocupar o papel principal no processo ensino-aprendizagem para assumir o papel de parceiro, ajudando cada aluno a progredir no seu processo. O objetivo deixa de ser a condução do processo pelo professor e passa a ser o resultado da interação entre professor, aluno e textos. Envolvendo os alunos surdos em atividades de leitura de diferentes gêneros textuais e tipos, mediadas pela língua de sinais, os professores inserem os alunos no funcionamento linguístico-discursivo do português. Bom, assim como ocorreu na educação de ouvintes, a adoção da concepção de língua como atividade discursiva também trouxe modificações para o ensino de português para alunos surdos. Svartholm, em 1994, ela propõe que, no ensino, a atenção deve estar voltada para a apresentação de textos, por meio de narrações repetidas e traduções na língua de sinais. Ressalta que a tradução não deve ser palavra por palavra, mas do texto como um todo. Para a mesma autora, os alunos devem ser apresentados ao maior número possível de textos, e o professor deve ser capaz tanto de traduzir seu conteúdo na língua de sinais, quanto de explicar e esclarecer os alunos em relação aos aspectos relacionados à construção dos textos. O professor deve poder explicar, não só em relação à construção dos textos, mas ao significado das palavras, enfim, que o aluno entenda o funcionamento da língua portuguesa. E, para isso, ela sugere que as explicações sejam dadas numa perspectiva contrastiva, na qual sejam esclarecidas as diferenças entre a língua de sinais e a língua majoritária. Na medida em que os alunos têm acesso a um número significativo de textos,
diferentes gêneros e tipos textuais, observam-se em suas produções cada vez mais elementos do português. Nesse momento, cabe, como enfatiza Fernandes, 2003, cabe ao professor orientar o olhar dos estudantes para aspectos formais do texto. Sozinhos, eles não perceberiam, bem como escolher os aspectos gramaticais que serão sistematizados. Então, as reflexões sobre o ensino do português com base no texto e na interação entre professor, alunos e texto motivaram a elaboração de trabalho que tem como objetivo analisar o processo inicial de aprendizagem do português como atividade discursiva por uma criança surda. Para analisar o processo de aprendizagem da escrita dessa criança escolhida, procedeu-se à seleção de materiais escritos por ela. Cabe lembrar que essa é uma menina, né, filha de pais ouvintes, e que entrou na escola com entre 2 e 3 anos de idade, numa escola bilíngue para surdos em São Paulo. Ela entrou, como a maior parte das crianças surdas, filhas de pais ouvintes, ela entrou sem língua, né? A língua de sinais era desconhecida pela família, e a língua portuguesa, ou português oral usado pela família, era inacessível a ela. A escolha dessa aluna se deu pelo fato dela ter permanecido na escola desde a educação infantil até o final do ensino fundamental, o que me permitiu analisar o processo, né? E também ter apresentado um bom desempenho ao longo de todo o processo escolar. Então, a aprendizagem da língua de sinais se deu na escola, na interação com adultos, surdos e ouvintes, usuários da Libras. Os pais também aprenderam a língua de sinais na escola, né, e usavam com a menina. A inserção no português se deu desde o início da escolaridade, em atividades de leitura, como contação de história, com base em livros infantis, textos instrucionais, como receitas, regras de brincadeiras, listas, cartazes, bilhetes e avisos, que eram trocados com a família, entre outros gêneros textuais. Nessas atividades, a professora interpretava a escrita na Libras, e assim a criança aprendeu desde cedo que o mesmo conteúdo pode ser expresso nas duas línguas. Além das atividades de leitura, a criança foi ensinada de escrita, como escrita do seu nome e dos nomes dos colegas e da professora, relatos de finais de semana, relatos de passeios e de outros acontecimentos vivenciados dentro e fora da escola. Nessas situações, a professora fazia papel de escriba, escrevendo em português o que as crianças contavam na Libras. Desse modo, as crianças eram expostas a textos nas duas línguas. À medida que demonstrava interesse, a professora explicava diferenças entre a forma de expressar as ideias nas duas línguas. Em trabalho anterior, um artigo publicado em 2015, foram analisadas, ou eu analisei as escritas produzidas por essa mesma criança na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental. A análise evidenciou que, quando terminou a educação infantil, a menina escrevia adequadamente o seu nome, né? Cabe lembrar que é comum que os professores escrevam na parte inferior da folha em que os alunos realizaram a atividade, o nome do aluno que a realizou. Essa é uma prática tanto usada com ouvintes quanto com crianças surdas. Nesse contexto, é que se observou primeiramente fragmentos do nome da menina, no mesmo lugar, no papel,
em que a pessoa escrevia os nomes das crianças. Além do nome, no final da educação infantil, ela apresentava, em meio a pseudopalavras, que são aquelas palavras não reconhecidas, quais a gente não consegue atribuir um sentido, algumas palavras reconhecíveis no português, ou fragmentos dessas palavras, geralmente das palavras que mais apareciam nas produções coletivas, feitas na sala de aula. No primeiro ano do ensino fundamental, ela já escrevia o seu nome inteiro e combinava pseudopalavras com palavras convencionais do português. Produzia pequenos relatos de final de semana e de passeios, nos quais as palavras apareciam escritas, uma ao lado da outra, separadas por espaço, o que pode ser considerado o efeito dos textos a que a menina era exposta, tanto em livros de história como em textos escritos pela professora. Na escrita das palavras, ela combinava letras, muitas vezes obedecendo a ordem consoante-vogal. Ainda que as palavras não fossem escritas na forma convencional, geralmente se observava a sílaba inicial. Então, por exemplo, caderno. Ela escrevia, um exemplo, né? Ela escrevia K. E o resto era qualquer combinação de letras, em geral, consoante e vogal. No segundo ano, mais ou menos, ela apresentou o mesmo padrão de produção. No terceiro ano, é que se observam mudanças significativas na escrita da criança. E agora eu peço para projetar o slide 1, por favor. Essa produção o próximo, por favor. Próximo. Então, essa produção foi feita sem uma... A professora não fez nenhum texto anterior, tá? Ela conversou, ela apresentou essas duas figuras, conversou com os alunos em libras sobre as figuras. Acima da figura está escrito o banho do gatinho, né? E depois ela pediu que os alunos escrevessem o que quisessem. Né? Ao lado, então, vocês vão ver, do lado esquerdo está a produção da menina, do lado direito está a leitura, porque é um procedimento da escola pedir que, principalmente nos primeiros anos do ensino fundamental e na educação infantil também, pedir que a criança leia aquilo que ela produziu, porque é uma forma da gente ter elementos para traçar as nossas hipóteses. Né? Então, ela, não sei se está dando para ver, mas ela lê como Terezinha, primeiro, o banho do gatinho. Terezinha, pequeno, fala. Terezinha de mãe, pé de gato, não gosta. Mamãe se fala, banho, dá a água. Menina ou torce e morre. A mamãe. Ele deixa triste. Fala, sabia, problema do seu. O que chama atenção nessa produção? Então, ainda há pseudopalavras? Sim. Terezinha, que ela escreve como Tecanca, né? E ela escreve duas vezes, ela mantém a mesma forma, né? Tecanca para Terezinha. É interessante notar que, mesmo não havendo uma correspondência entre Tecanca e Terezinha, a sílaba inicial se mantém. O resto, não. Embora predominem palavras escritas na forma convencional,
Eu já falei. Algumas se mantêm, algumas pseudopalavras ainda se mantêm. Chama atenção a presença da preposição de em tecanca, de mãe, e depois em dá a água. Embora tenha ocorrido poucas vezes, é possível levantar a hipótese de que a menina tenha percebido a diferença entre de e dá, que ela usa de e usa dá. Pode ser que ela não saiba a diferença, mas ela percebeu. Outro fato para o qual eu quero chamar a atenção é o uso ou ausência do artigo definido, no mesmo contexto. Ela usa mamãe, uma vez sem artigo e outra vez com artigo. A mamãe. Novamente, ainda que o número de ocorrências não permita afirmar que a menina esteja usando elementos de ligação, como preposições e artigos, cabe lembrar que as línguas de sinais não apresentam tais elementos e, portanto, a presença deles pode ser interpretada como efeito do contato com textos escritos no português. Efeitos do contato também podem ser observados ainda na presença da vírgula. A imagem já não está aparecendo mais, mas na imagem a gente podia observar o uso da vírgula, o uso de ponto de exclamação. Então, ela faz a mamãe, ponto de exclamação, ele, ponto de exclamação. E no final ela põe tenca, 3 pontinhos. Agora dá para ver. Então, tudo isso mostra esse acesso visual à escrita. Comparando o texto escrito com a leitura feita pela criança, observa-se que em alguns trechos ela parece estar decodificando símbolos gráficos, como em dá a água. Em outros trechos, ela parece recorrer à memória do fato, já que a leitura não parece ter relação com aquilo que está escrito. A segunda amostra foi produzida quando ela estava no 4º ano, com 10 anos e 3 meses. O próximo, por favor. 10 anos e 3 meses. Bom, é uma sequência de figuras, eu estou esperando ainda aparecer, mas enquanto isso eu vou explicando. É uma sequência de figuras, então a gente vê um cachorro comendo osso, o menino que chega no portão, aí o menino parece estar provocando o cachorro, mostra a língua, e o cachorro fica bravo, abre a grade e sai correndo atrás do menino. Aqui está a produção, tá. Não sei se dá para enxergar, mas ao lado está a leitura. O menino foi passear, ele escreve caçabeda, né? E lê como calçada. Né? Ele viu cachorro e provocou. Né? Ele escreve, ele viu cachorro e poveca. O cachorro come osso, nervoso menino e medo correu, mordeu perna. Ele, com, foi hospital. Fim. Ao se comparar o que a menina escreveu com o que leu, observa-se que a leitura é fiel ao que está escrito, revelando que ela já percebeu que como se faz a leitura, que a leitura é uma atribuição de sentido. Embora ela faça na língua de sinais, ela fez exatamente na mesma ordem que a leitura dela é fiel àquilo que ela escreveu.
Em relação às palavras, todas estão escritas na forma convencional, não se observando mais pseudopalavras. Então, vocês veem que é um processo longo, foi desde a educação infantil até o final do 3º ano, ela escrevendo pseudopalavras, um número maior que aos poucos foi sendo substituído por palavras na forma convencional. O uso de ele, com, foi, que ela apresenta, foi um exemplo, eu considero um exemplo de que ela está operando sobre a língua. Não se trata de erro, né, como a Osilene pontuou bem na apresentação dela na mesa redonda. Como seria considerado no ensino baseado na concepção de língua como código. Tá? Mas a gente considera como indício de que a menina está fazendo reflexão sobre o português escrito. Ela está refletindo sobre esse português. Nessa amostra, chama atenção o uso da conjunção e, articulando 2 orações. Ela escreve, ele viu cachorro e poveca. O uso dos verbos flexionados na 3ª pessoa do singular no passado. Então, observa-se o uso dos verbos flexionados na 3ª pessoa do passado, com exceção de corre, que aparece no presente. Né? E o uso dos verbos... É interessante lembrar que o uso dos verbos no passado caracteriza o relato em português. Né? Diferentemente de outras produções escritas, nessa chama a atenção a numeração das frases, como se a menina estivesse escrevendo frases e não um texto. É interessante que ela parece regredir um pouco, parece que agora ela está escrevendo frases. O uso de fim, ao terminar a produção, é um comportamento muito observado nos relatos das crianças surdas na Libras. Bom, a 3ª amostra também foi produzida com base em história e sequência. A menina estava... A próxima, por favor, próximo slide. A menina estava no 5º ano e tinha 11 anos e 1 mês. A sequência, que não vai aparecer aqui, é um menino com a cara inchada, aí ele vai ao dentista, o dentista cuida dos dentes dele e ponto. E ela escreve, o Bruno estava com no dor-dente. Burno estava dentes, bem acabou bom. Burno, muito dentes, bom. O Bruno, muito feliz. Antes até de comentar, que quando eu escrevi o comentário eu nem me dei conta, mas é interessante ver essa hesitação entre Bruno e Burno. É como se ela estivesse procurando qual é a forma correta de escrever o nome. Né? Assim como na produção anterior, a menina enumera as frases do texto. No entanto, diferentemente da produção anterior, as frases obedecem a uma mesma estrutura: sujeito, verbo e objeto, ou predicativo do sujeito. No entanto, o verbo está presente nas 2 primeiras orações e não aparece nas 2 seguintes. A novidade é o verbo flexionado no imperfeito do indicativo. Embora as estruturas frasais sejam mais simples do que as observadas na produção anterior, percebe-se a presença de mais elementos, como o advérbio muito e as preposições com e no. A presença das 2 preposições, como ela faz uma após a outra, então ela põe, o Bruno estava com no dor-dente. Né? A meu ver, indica que ela sabe que ali tem algum elemento, ela não sabe exatamente qual é o elemento. E, por segurança, né, põe os 2.
Me parece que ela está na dúvida, novamente, em relação a qual é a forma correta. Ao se referir às ações praticadas com a língua, Geraldi diferencia as atividades linguísticas, que se referem ao uso da língua, das atividades epilinguísticas, aquelas que resultam de uma reflexão que toma os próprios recursos expressivos como objeto. Segundo o autor, a reflexão se manifesta em autocorreções, reelaborações, rasuras, e eu colocaria hesitações, repetições de palavras. A quarta amostra, que é a próxima, por favor, foi produzida quando a menina estava no 6º ano, com 12 anos e 1 mês. Por favor, o próximo slide. Pronto. A professora trabalhou contos de terror, e depois eles leram alguns, e daí ela pediu que eles escrevessem. Eu não tenho dados para dizer se eles leram um texto chamado Vampiro na Casa Velha, ou se ela é que criou a história, tá? Não tenho esses dados. Nessa amostra, as frases que na amostra anterior eram numeradas, agora não são mais. Agora elas estão na forma de um texto mesmo. A estrutura frasal não alterou muito, né? No entanto, observa-se variedade no tipo de verbo. Ela usa verbo de ligação, verbo de ação, verbo de movimento. As orações são combinadas em períodos mais longos, unidas por conjunções causal, conjunção adversativa. Deixa eu mostrar aqui. A Beatriz, muito medo, o vampiro, porque ela não conseguiu fugir, mas o vampiro está porta aberta, porta fechada, ela ouve. O mas não está bem usado, mas novamente mostra que a criança está percebendo a presença dele, está refletindo, né, sobre... está buscando, na verdade, acho que ela está mais buscando o contexto em que pode usar do que refletindo mesmo, né? Observa-se ainda na amostra a presença do pronome anafórico, que é o pronome substituição ao nome, né? Ela escreve, o vampiro procurar ela, ele quer vontade de morder ela. Na verdade, esse ela não fica bem, mas se a gente olhar a frase anterior, a Beatriz fugiu, lugar cozinha. Para ela, porque ele morder ela. Chama atenção para o uso de medou. Ela usa vampiro, muito medo, ela usa muito medo, depois ela escreve mas já tempo ele morde ela, medou. Para se referir a teve medo. Pode ser interpretado como uma regularização, a meu ver, com verbos da primeira conjugação. Né? Falar, falou, né? Entrar, entrou, medar, medou. E agora, na última amostra, que ela produziu quando ela estava no 7º ano, e ela estava com 12 anos e 7 meses, é uma pergunta, a professora trabalhou o texto, professor e alunos conversaram em Libras sobre a vida dos índios brasileiros. Depois ela pediu, é uma atividade que primeiro tem um texto, depois tem umas perguntas. Então,
O texto falava sobre os índios brasileiros, depois a professora pediu que os alunos descrevessem a vida dos índios. Mas, como eles tinham muita dificuldade, e ela também estava começando a trabalhar com descrição, ela orientou com algumas perguntas. Então, as perguntas são: como vivem os índios? E ela responde, né? Os índios moram do dentro na ocas, em tribos das famílias. Eles entram os todos dias ou floresta em Amazonas. E onde vivem é em Mora, Amazonas. Tem muitos das florestas ar. Então, você vê que o texto é completamente compreensível. Dá para compreender muito bem. As respostas da menina às perguntas da professora revelam não só a compreensão da pergunta, mas também respostas adequadas. Em suas respostas, observa-se o uso do plural nos artigos e nos substantivos, o verbo flexionado em tempo, modo, número e pessoa, embora em alguns momentos estejam concordando com o sujeito, em outros não. Como já observado nas amostras anteriores, a criança apresenta indícios de que está refletindo sobre o português, o que pode ser observado em: os índios moram do dentro na ocas, em tribos das famílias. Para quem não está familiarizado com a escrita de crianças surdas e tem também aquela concepção de que tem que escrever certinho, essa produção é horrível, né? Mas se a gente pensar em todo o processo, né, mostra um avanço na aprendizagem da língua portuguesa. Bom, para terminar, eu gostaria de fazer uma pequena consideração, aproveitando também tudo aquilo que já foi falado pelo professor Hofmeister, pela Patrícia Rezende, pela Elidé, por todos da mesa anterior, né, da mesa redonda anterior. Então, contrariando a literatura que diz que os surdos têm dificuldade para escrever, eu procurei mostrar nesse trabalho que, inseridos no texto, em português, mas trabalhado na língua de sinais, com um professor bilíngue, as crianças surdas adquirem, elas aprendem a língua, o português escrito. Agora, é importante que haja, e eu tenho falado muito isso, é importante que o texto esteja presente. Para que, considerando que os surdos têm acesso ao mundo pela visão, é pela leitura que eles vão aprender a língua portuguesa, vão aprender a escrita da língua portuguesa. Tá bom? Cabe lembrar também que a menina é fluente na língua de sinais e que a aprendizagem última frase, a aprendizagem da língua portuguesa deve se dar via língua de sinais e não diretamente pela exposição à escrita. Por meio da língua de sinais, os professoras inserem as crianças surdas na leitura, motiva-as a ler, incentiva-as, faz perguntas, incentiva-as a fazer perguntas, a contar o que leu, né? E a gente sabe que, como a Patrícia Rezende falou hoje, né, no seu relato, o papel da família é imprescindível. Então, a família que estimula a leitura, a família que lê com as crianças, né, a gente percebe a relação direta entre a aprendizagem da criança e o papel da escrita na casa. Então, eu dei um exemplo de uma criança, eu tenho outras, né, que eu também acompanhei. O que eu quero mostrar é que há um processo, esse processo não é igual para todas as crianças,
E vai depender muito do tempo de cada um. Uns demoram mais, outros demoram menos. A gente vê que essa menina, já no final do ensino fundamental, praticamente, né, no 7º ano, ela ainda tem muito para aprender. E provavelmente ela vai aprender a vida toda. Né? E até onde ela vai chegar, nós não sabemos. Bom, então, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, professora Maria Cristina, pela excelente palestra. Bom, a Michelle enviou uma pergunta sobre o trabalho desenvolvido na alternância, perdão, professora, na comunicação alternativa. Tem algum trabalho que é voltado para isso, para comunicação alternativa? Ou não tem nenhuma relação com o tema desenvolvido? Não sei se eu entendi bem a pergunta. Né? Mas o trabalho que eu apresentei, né, ele deixa claro que a língua de sinais e a língua portuguesa escrita, elas vão juntas. Então, para chegar, que outras pessoas já falaram isso antes de mim, nesse evento, né? Uma vez que o português é segunda língua, vai ser trabalhada via língua de sinais. A compreensão do português, a conversa sobre o tema, o desenvolvimento do conhecimento prévio, tudo isso vai se dar na língua de sinais. E sempre tendo o texto à vista. Então, a meu ver, não há uma alternância. As duas línguas estão juntas o tempo todo, às vezes uma mais, outra menos, como também já foi dito ontem pelo professor Hofmeister, procura-se um equilíbrio, mas, às vezes, e também, antes disso, também já tinha sido dito, mas isso não significa que momentos a mais... Congelou. Eu vi. Aonde que você parou? Quando a professora citou o palestrante, o Hofmeister. Sim. Ele disse ontem, né, que as duas línguas têm que estar presentes no ensino da segunda língua, então é a língua de sinais que vai possibilitar, uma vez que ela é primeira língua, ela vai possibilitar a aprendizagem da segunda língua, e a Débora, agora eu lembrei, já tinha dito numa mesa redonda anterior que o que não existe na aula de português não é o português que vai aparecer mais e a língua de sinais que vai aparecer menos. A ideia é que as duas línguas estejam presentes. Às vezes uma mais, outra menos, mas as duas têm que estar presentes. Então, eu não vejo uma alternância, eu vejo as duas línguas sendo a língua de sinais a primeira língua e, portanto, a que vai
intervir diretamente, ela não é só mediadora, ela é a língua que vai possibilitar a compreensão, vai possibilitar a construção da aprendizagem do português. Bom, então nós temos uma outra pergunta nesse momento. Quem fez essa próxima pergunta é a Ana Adriela. A pergunta para a professora Maria Cristina, da Adriela, da Andréia, desculpe, Andréia. No caso da leitura e da interpretação de texto de alunos surdos, nessa perspectiva da comparação contrastiva, qual que é o lugar do português e da Libras, especialmente em se tratando de estruturas tão distintas dessas línguas? Como é que nós podemos ensinar e qual o papel de cada uma dessas línguas no ensino contrastivo? Bom, vamos ver se eu entendi a pergunta. Se eu trabalhei um texto na língua de sinais e eu vou fazer perguntas sobre esse texto, né? Primeiramente, a professora vai fazer essas perguntas na língua de sinais. Depois ela vai apresentar, mesmo com adolescentes e adultos, que eu também tenho trabalhado, a pergunta é, primeiro, vamos ver se o aluno entendeu na língua de sinais a pergunta. Entendeu a pergunta? Então, aqui, ó, vocês veem que na língua portuguesa é diferente, né? Se esse é o meu foco, porque vai depender muito do meu objetivo. Se eu quero comparar contrastivamente as duas línguas, eu vou trabalhar sobre a pergunta. Mas se eu quero avaliar a compreensão do texto, eu vou explicar em língua de sinais a pergunta, vou apresentar a pergunta na língua portuguesa e, primeiro, tendo certeza de que o aluno entendeu a pergunta. Porque a compreensão de pergunta, ela envolve não só, o trabalho com perguntas envolve não só a compreensão da pergunta, como a compreensão do texto. Então, se eu garanto que ele entendeu a pergunta, daí agora eu vou avaliar a resposta. Tá? Não sei se eu respondi, mas não... agora, se o meu objetivo é trabalhar mostrando as diferenças, aí eu vou mostrar. Em língua de sinais eu faço assim, em língua portuguesa é assim. Vocês estão vendo? Olha, aqui a partícula de pergunta fica no final, no português fica na frente. Eu vou explicando. Em língua de sinais, tá? Muito obrigada, professora, pela resposta. Temos uma outra pergunta, que é da mesma participante, da Andréia. Por exemplo, ela diz que nós compreendemos o que significa a interpretação de texto, mas quando o aluno surdo começa a aprender a língua portuguesa, ele tem um vocabulário ínfimo, muito simplório, principalmente em relação às séries iniciais. Quando se começa o trabalho de leitura, como que a gente deve iniciar levando em consideração essa situação? Eu vou falar da experiência que eu vi em relação a essa menina, as 5 crianças que eu acompanhei, tá? E do lugar eu falo do lugar de uma escola, né? Eu disse no comecinho da apresentação que desde que as crianças entram na escola, elas são expostas à leitura. Então, elas estão aprendendo a língua de sinais, mas elas são expostas à leitura. Que leitura?
a rotina de todo dia, hoje é dia tal, ontem foi dia Y. E uma atividade que eu observo muito é relato de final de semana. Então, no início, as crianças contam em língua de sinais e a professora escreve em língua portuguesa na lousa. Tá? Nesse momento, as crianças não produzem, a professora pede que eles desenhem o que eles fizeram no fim de semana, ou que eles contem. Conta o que você fez no fim de semana. A criança desenha ou ela escreve alguma coisa e a professora, então, pede que ela explique em língua de sinais e escreve em português. Este texto é um modelo, é um texto simples, feito com base naquilo que os alunos produziram. Então, ela vai familiarizando os alunos com a escrita por meio de... E, ao mesmo tempo, ela mostra que aqui está em língua de sinais, aqui está em língua portuguesa. E as crianças vão, sim, claro que não é um trabalho que você observa de uma semana para outra, mas acreditem, elas vão indo. Agora, tem um momento em que o professor deixa de ser escriba, porque senão o aluno também não cria. Então, vocês viram que as amostras que eu apresentei, nenhuma, eu tive cuidado de pegar amostras que não tinham texto anterior da professora. Por quê? Como é que funciona? Eu falei que a professora escreve em português aquilo que as crianças contaram em língua de sinais. Isso vira um texto. Esse texto é lido por todos, e não é um trabalho de uma aula só. Tá? E depois a professora pede que eles escrevam sobre aquele texto. Não é o que aconteceu nessas amostras. Nessas amostras eu procurei sempre textos que não tinham o modelo da professora antes, porque eu não queria correr o risco de ser interpretado como cópia. Porque a gente sabe que as crianças... É interessante que eu entrei na educação de surdos, se falava que surdo tinha boa memória. Na verdade, eles decoravam, né, alguns textos. Então, não quero correr o risco de dizer que eles copiaram. Não. Para mim, essas produções, o trabalho sistemático com textos, voltando, começando com textos muito simples, baseados na experiência deles. Depois, eu disse no começo da minha apresentação, receitas de bolo, regras de brincadeira, relatos de passeio, tudo isso é texto. Aviso que a professora manda para a mãe é lido na sala de aula. As crianças levam o aviso sabendo o que elas estão levando. Então, tudo isso é lido, assim como a gente faz com as crianças ouvintes. Só que aqui, via língua de sinais. Tá? Não há diferença em relação a isso. As crianças ouvintes também são inseridas na escrita desde muito cedo, e elas vão escrever bem mais tarde. A criança, eu não estou comparando, dizendo que o ritmo é o mesmo. Não é, a gente sabe que não é, porque as crianças surdas ainda vão aprender a língua de sinais, a maior parte das vezes, né? E daí é que elas vão poder fazer esse trabalho da língua de sinais ajudando no português. Isso é um processo longo, como a gente viu nas amostras. Respondido. Obrigada, professora. Ficou claro a explicação. Temos mais uma pergunta. Ok, a senhora explicou quando o vocabulário não existe ainda na criança. Mas e quando a criança já se encontra no ensino médio, por exemplo? Como nós devemos trabalhar nesse nível de escolaridade? Essa é a pergunta da Janaína Maciel. Eu não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta, né? Eu acho que a Elidéia, a Osilene, a Ivani poderiam responder bem melhor que eu.
Mas eu entendi qual é o foco. Então, eu, de fato, não enfatizei a palavra, mas a gente sabe que a palavra é importante, né? Então, quando a gente... A proposta, né, pelo menos aquilo em que eu acredito, e eu sigo muitas ideias da Angela Kleiman, da Fulgêncio Liberato, e a Solé, Isabel Solé, e elas dizem que se há palavras, principalmente a Isabel Solé, se há palavras que você percebe que vão atrapalhar o aluno, que o aluno não vai conseguir ir adiante, explica essas palavras antes. Então, não há pecado nenhum em trabalhar com as palavras. O que a gente não quer é que trabalhe com lista sem sentido. A escrita é uma prática social e ninguém fala em forma de lista, nem escreve só lista. Agora, tem situações em que eu faço lista. Então, eu não estou propondo que faça um trabalho de vocabulário descontextualizado, mas no contexto, sim, a gente tem que trabalhar, tem que explicar o significado na língua de sinais, conforme o nível de escolaridade, vai no dicionário, as crianças têm que aprender a mexer no dicionário, e o professor está ali para fazer a intermediação. Tá? Eu acho que eu respondi. É isso mesmo, professora, a senhora tem razão. Bom, nós temos mais uma pergunta. Agora é uma pergunta de uma pessoa surda. Sim. Do Francisco. E a pergunta dele é: no ensino básico, nas séries iniciais, no ensino fundamental, quando nós estamos no ensino da escrita da língua, e aí chega no momento de uma prova, né? Então, o surdo recebe uma prova em que ele tem como atividade, tem o conteúdo que vai avaliar, e ele precisa ler, só que ele tem uma produção muito simples do português. Qual seria o nível desse texto para ser avaliado? Ele deveria ser também um texto de nível simples? Sim. O texto, eu vejo a avaliação como um processo. Então, o professor está o tempo todo avaliando os seus alunos. Então, se ele vai, em alguns momentos, ele quer fazer uma tarefa pontual, uma avaliação pontual, ele vai trabalhar com o texto no nível em que ele vem trabalhando, a meu ver. Se eu entendo a avaliação como um processo formativo, e não como resultado só, mas em alguns momentos eu quero fazer, eu vou usar um texto, não um texto atado, um texto empobrecido, um texto bobinho, Ivo vê a uva, não. Né? Mas um texto simples. Não posso, o professor sabe o que o aluno sabe. Às vezes ele quer só confirmar, mas ele sabe. Se ele está observando o tempo todo, ele sabe. Isso mesmo, professora, concordo com a sua explicação. A pergunta agora é do Luciano. O Luciano quer saber a sua sugestão, a sua pergunta, o seu comentário sobre... Desculpa, Sandra, sim. Novamente. Pronome. Sua opinião sobre o tema. Sobre pronomes.
pronomes neutros. Qual é a sua opinião sobre o ensino de pronomes neutros? Bom, pronome neutro está se referindo, ao pronome, à língua de sinais. Porque em português a gente não tem pronome neutro. Então, se é isso, então a minha sugestão é que, novamente, eu vou repetir, se trabalhe na língua de sinais e se mostre para o aluno como isso é expresso na língua portuguesa. Os pronomes, dependendo dos pronomes, eles são relativamente fáceis de serem entendidos, porque eles são, refere-se ao sinal, ao gesto de apontar, né? E os pronomes são deíticos, então eles, não acredito que dê muito problema. Os pronomes indefinidos é que são os mais difíceis para explicar, talvez. Mas sempre assim, sempre. Vou explicar um pronome demonstrativo. Como é que ele funciona na língua de sinais? Tem pronome demonstrativo na língua de sinais? Tem. Como é que é expresso aqui? E como é que é expresso na língua portuguesa? Isso você pode fazer com todos os pronomes, menos com os indefinidos. Os indefinidos é mais difícil você fazer isso. Mas aí você pode também representar visualmente, né? Nenhum, tem algum. Aqui tem alguns alunos. Aqui não tem nenhum aluno. Você vai usando a língua de sinais e as pistas visuais, os apoios visuais. Agora, para isso, é importante que o professor saiba a gramática das duas línguas, tá? Que eu esqueci de enfatizar na minha fala. Ele precisa conhecer como funciona a língua de sinais e como funciona a língua portuguesa. E ele precisa ser bom na língua de sinais. E ele precisa ser bom na língua portuguesa, porque hoje também tem um monte de gente que também não sabe direito português. Então, ele tem que ser bom nas duas línguas, e ele tem que conhecer a gramática das duas línguas, senão ele não faz esse trabalho. Bom, então eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui, e muito obrigada a todos, muito obrigada aos intérpretes, a Sandra, a todos que fizeram as perguntas, e a todos os presentes à distância. Um abraço.